Finalmente ter a casa para mim mesmo, o jogo na tela grande, 2 bebidas geladas acabadas e mais esperando no mini refrigerador ao lado do meu sofá e agora alguém está ligando. Espero que não seja uma daquelas ligações de vendas irritantes ou uma ligação robótica. Se for, eles vão ouvir uma boa bronca. Era por volta das 20 horas de uma quarta-feira à noite. Minha esposa Tatiana geralmente trabalhava até tarde nas quartas, então sempre fazia planos para uma noite de relaxamento ou entretenimento. A noite estava destinada a ficar em casa. Eu tinha devorado uma pizza de médio porte do Papa John's mais cedo com algumas cervejas e então me acomodei para assistir um jogo na TV enquanto desfrutava de algumas cervejas a mais. Eu tinha mais 2 cervejas gelando no refrigerador ao meu lado e mais 6 na geladeira da cozinha. Prometia ser uma ótima noite. Tatiana costumava chegar por volta das 22 horas, tomar um banho rápido e então nos aconchegávamos por volta das 23 horas. As noites de quarta-feira eram pacíficas na casa dos Dalles. No entanto, essa ligação telefônica estava prestes a perturbar minha tranquilidade. Eu podia sentir isso, apesar disso, atendi, sabendo da minha responsabilidade. Acabou sendo Sheila Train, a esposa do chefe de Tatiana, Richard, que parecia extremamente angustiada. Richard havia sofrido um ataque cardíaco enquanto trabalhava com Tatiana, minha esposa, que ligou para o 911. Os paramédicos o haviam levado para o hospital em estado crítico. Sheila me informou que Tatiana havia ido com Richard na ambulância e precisaria de uma carona para casa mais tarde, pois pretendia ficar com Richard o tempo que fosse necessário. Eu assegurei a Sheila que estaria a caminho e expressei meus melhores desejos para a recuperação de Richard. Richard havia sido supervisor de Tatiana por 22 anos, desde que ela começou a trabalhar em sua empresa de software logo após a faculdade. Com o tempo, ela havia subido na hierarquia para se tornar sua confidente e colaboradora essencial, muitas vezes referida como sua pessoa de confiança ou até mesmo sua parceira no trabalho. Quando Tatiana entrou na empresa de Richard, eu já estava em um relacionamento com ela e, ao longo dos anos, nossas famílias tiveram ocasião de passar tempo juntos. Tatiana sempre falou muito bem de Richard, descrevendo-o como um excelente chefe que também garantia que ela fosse bem remunerada. Richard era francês, com uma década a mais do que Tatiana e eu, atualmente com 55 anos, mantém uma boa forma física através de exercícios regulares e exala carisma, frequentemente chamando a atenção em ambientes sociais onde homens e mulheres são atraídos por ele. Apesar da nossa crença em um plano superior para todos, independentemente do cuidado pessoal, fiquei chocado com o ataque cardíaco súbito de Richard. Ao chegar ao hospital, estacionei no estacionamento de visitantes ao lado da sala de emergência e perguntei sobre Richard na recepção, explicando que era o cônjuge da mulher que o havia acompanhado e que também estava procurando por ela. Enquanto falava com a enfermeira, notei 2 técnicos de emergência médica próximos, um dos quais fez um comentário enigmático sobre um acorno, deixando-me confuso. Mas, eventualmente, me concentrei em encontrar Tatiana. Pouco depois, Tatiana e Sheila saíram de uma sala, visivelmente abaladas, e compartilhamos um abraço emocionado enquanto Tatiana entregava a devastadora notícia da morte de Richard devido a um ataque cardíaco massivo. Fiquei em choque, incapaz de falar, enquanto nós 3 nos abraçávamos fortemente no corredor, ambas as mulheres chorando muito. Sheila, também cidadã francesa, havia sido casada com Richard por 35 anos. Eles se casaram aos 20 anos e imigraram para este país. Quando Richard conseguiu um emprego em uma empresa de software americana no início da era dos computadores, eles tinham uma filha chamada Emília, que é 3 anos mais velha do que minha filha Alice, hoje com 18 anos. A semelhança entre as meninas é tão marcante que poderiam ser confundidas como irmãs. Richard tinha um grande apreço por Emília, e eu não pude deixar de pensar que isso seria especialmente difícil para ela. Nesse momento, um dos técnicos de emergência se aproximou de mim e perguntou se eu era marido da Tatiana. Confirmando, eu aceitei a bolsa da Tatiana que ela deixou na ambulância ao chegar ao hospital, me afastando das mulheres chorosas. Eu peguei a bolsa em minha mão esquerda, expressando gratidão e apertei a mão do técnico com minha direita enquanto começava a passar a alça da bolsa para guardá-la. Notei algo em comum. Um sutiã aninhado no meio. Perplexo,
Dei uma olhada mais de perto e de fato encontrei um sutiã enfiado na bolsa em meio ao caos das mulheres quando saíram da sala. Eu realmente não tinha prestado muita atenção na aparência de Tatiana, mas então me ocorreu que na verdade ela não estava usando o sutiã. Isso me pareceu estranho. Pensei comigo mesmo que não tinha certeza de quanto tempo permanecemos no hospital com Sheila antes dela decidir que era hora de ir embora. Emília deveria chegar da universidade de manhã, o que levou Sheila a priorizar um pouco de sono. Levei Sheila para casa e depois levei Tatiana e eu de volta para nossa casa. Planejei ajudar as duas mulheres a recuperarem seus carros no dia seguinte, o de Sheila no estacionamento da emergência e o de Tatiana no estacionamento de seu trabalho. Quando chegamos em casa, Tatiana não disse uma palavra para mim, ela foi direto para o banheiro principal e tomou um banho. Cerca de 20 minutos depois, ela se juntou a mim na sala de estar, os olhos inchados e vermelhos de tanto chorar. Sentada no sofá, ela parecia perturbada, então eu deixei meu lugar e me juntei a ela, abraçando-a apertado. Sua respiração estava irregular e eu podia sentir seu corpo convulsionando de soluços. Eu queria perguntar sobre o incidente do sutiã, especialmente porque ela deveria estar trabalhando com Richard, mas não conseguia abordar o assunto naquela noite. Em vez disso, a abracei em silêncio por mais 20 minutos até que ela expressou sua fadiga e foi dormir. Já era meia-noite, então decidi ir para a cama também. Na manhã seguinte, tirei um dia de folga e, depois de me arrumar, ofereci-me para levar Tatiana ao escritório dela para buscar seu carro. No entanto, ela parecia visivelmente abalada e teve dificuldade para falar coerentemente. Antes de se recompor, ela pediu para eu levá-la à casa de Sheila, onde elas organizariam um táxi para levá-las ao escritório para pegar algumas das coisas de Richard. Tatiana planejava então levar Sheila ao hospital para cuidar da papelada e recuperar os pertences pessoais de Richard. Apesar de oferecer minha ajuda, ela recusou. Esse arranjo funcionou bem para mim, já que eu precisava localizar os técnicos de emergência que responderam à emergência na noite anterior e esclarecer alguns detalhes. Após deixar Tatiana na casa de Sheila e receber uma breve atualização sobre a condição dela, fui direto para o hospital. Obteve rapidamente os nomes dos técnicos de emergência que responderam e fui direcionado para o local deles. Localizei meus alvos no quartel de bombeiros ao qual fui direcionado e eles me reconheceram da noite anterior. Concentrei-me no indivíduo que me entregou a bolsa de Tatiana, identificado pelo crachá com o nome de Jorge, e perguntei diretamente sobre o ponto de partida da emergência. Mais uma vez, alguém teve dificuldade em me responder. "O que você quer dizer?" ele perguntou subitamente, me olhando com suspeita. "Minha esposa e Richard deveriam ser pegos no Softel, mas você não os pegou, não é? É por isso que você me chamou de corno?" "Oh droga, não quis dizer nada pessoal", ele respondeu, sua voz aumentando. "Tivemos situações em que as pessoas que fazem check-in em um quarto não eram quem diziam ser, e quando as coisas dão errado, somos culpados. Não atire no mensageiro, vá com calma, Jorge. Eu não estou tentando culpá-lo, só quero a verdade." Eu possuía a verdade, não precisava de mais confirmação. Agradecendo a ambos, parti, sentindo seus olhares de pena me seguindo enquanto saía. Dirigindo para casa, meus pensamentos giravam. Tatiana estava intimamente envolvida com Richard quando ele quase sucumbiu a um ataque cardíaco. Por quanto tempo esse engano persistiu? Então, uma revelação me atingiu como um raio, e a semelhança impressionante entre Alice e Emília não era mera coincidência. Elas eram irmãs. Tatiana havia mantido esse caso por pelo menos 19 anos. Como eu pude permanecer tão alheio por tanto tempo? Me recriminei por confiar ingenuamente em Tatiana e Richard, que frequentemente trabalhava até tarde, ocasionalmente saía à noite com amigos e fazia viagens de negócios juntos. Será que seus encontros ocorreram durante esses momentos? Como Sheila poderia estar inconsciente disso? Apesar da minha ocasional falta de perspicácia, sua ignorância parecia improvável, especialmente considerando a marcante semelhança entre nossas filhas. Sheila frequentava o local de trabalho de Richard, aparentemente amigável com Tatiana. Como Tatiana poderia atraí-la assim?
O carro de Tatiana estava estacionado na garagem quando cheguei em casa. Encontrei-a na sala de estar, tomando vinho. Meu descontentamento deve ter sido evidente. O que está te preocupando, querida? Ela perguntou inocentemente. Apesar de ter a intenção de permanecer calmo, a raiva me dominou. Há quanto tempo você está envolvida com Richard? Exigi, minha voz gotejando de veneno. Ele é o pai de Alice, não é? Tatiana deixou cair a taça de vinho enquanto saltava do sofá em frenesi. Como você pode proferir uma acusação dessas? Ela gritou, avançando em minha direção com intensa fúria. Se olhares matassem, o dela teria me eliminado naquele momento. Recusei-me a ceder, mantive-me firme em minha convicção, encontrando seu olhar com determinação. Embora tenha baixado minha voz para um quase sussurro, minhas palavras foram afiadas quando cuspi, e você pode exigir qualquer coisa de mim, mas não ouse mentir e dizer que estou errado. Se fizer isso, farei você se arrepender. Em nossas 2 décadas de casamento, e mesmo antes, nunca falei com minha esposa com tanta vulgaridade ou a ameacei fisicamente. Sua reação foi de puro choque, sua boca ficou aberta como se quisesse retrucar, mas a seriedade em minha postura a silenciou. Ela instintivamente deu um passo para trás, talvez sentindo a intensidade em meus olhos. Você sabe o que fez? Continuei observando-a retornar ao sofá, ignorando a mancha de vinho no tapete. O estresse do seu caso, aliado ao esforço físico, provavelmente contribuiu para a morte dele. Francamente, estou surpreso que isso não tenha acontecido antes, dada a sua íntima relação. Pela expressão angustiada em seu rosto, ficou evidente que eu toquei em um tópico sensível. Ela olhou para as mãos, nervosamente mexendo por alguns minutos, embora provavelmente tenha sido apenas 10 segundos na realidade. Meu Deus, você acha que sou irresponsável pela morte dele? Ela sussurrou. Eu me pergunto se Sheila também pensa isso. Por que ela pensaria isso, a menos que soubesse sobre seu relacionamento? Ela sabia? Ela sabia e nos apoiava desde o início, Tatiana murmurou. Às vezes, até se juntava a nós, especialmente em viagens de negócios. Ela sempre acreditou que era certo eu encontrar prazer com Richard, por ser uma parte crucial do sucesso empresarial dele, enquanto ela cuidava dele em casa. Eu afundei na cadeira, me sentindo tonto e perplexo. Então eu era o único a ficar de fora. O único mantido no escuro. E Alice? Alice sabe há 4 anos. Ela está bem com isso, Tatiana continuou. Oh, droga! Alice sabe e está bem com isso. Meu Deus, exclamei. Mas não era isso que eu queria dizer. Sheila sabe que Alice é filha de Richard? Sheila sabe e está bem com isso. Emília também sabe, Tatiana disse. Bem, espero que todos vocês tenham tido uma boa risada às custas do tolo do Renato, até mesmo minha filha, a filha dele, suponho, sabia e não me disse. Fantástico. Saí de casa furioso. Acabei dirigindo até um parque próximo e simplesmente sentei lá por algumas horas. Tatiana ligou algumas vezes, mas ignorei as chamadas e deixei que fossem para a caixa postal. Apenas sentei e refleti. Apesar de me considerar inteligente, me senti um completo idiota quando se tratava de Tatiana. Nunca considerei a possibilidade de ela me trair, confiando cegamente nela por quase 19 anos. Eu estava completamente sem pistas. Não pude deixar de me perguntar se havia outros além de Richard. Minha mente estava inundada de pensamentos conforme começava a escurecer. Saí do parque e fui para casa. Ao entrar pela garagem, notei uma luz fraca na cozinha, acima da mesa. Tatiana estava sentada em seu lugar habitual, com uma xícara de chá. Ela me ofereceu uma xícara, mas eu recusei e optei por algo mais forte do meu armário de bebidas. Servindo-me de um uísque, sentei-me na minha cadeira em frente a ela. Não consigo nem começar a expressar o quanto sinto muito por te magoar, disse Tatiana suavemente, o olhar fixo em suas mãos. Eu preciso ouvir toda a verdade agora, respondi, minha voz tingida de frustração.
Você precisa explicar como pôde me trair enquanto afirmava me amar. Você precisa me dizer se já me amou de verdade e me respeitou. Não ouse questionar meu amor por você, Tatiana, nunca. Sem enrolação, apenas conte tudo, disse eu, desprovido de emoção. Tatiana havia se juntado à Softel quando a empresa tinha quase 1 ano de idade. Como muitas pequenas empresas, a equipe usava várias funções, trabalhava longas horas e formava laços emocionais próximos. Foi um período estimulante para ela, e ela frequentemente contava os desafios durante nossos encontros. Nosso relacionamento começou cerca de 1 ano antes dela se juntar à empresa. À medida que a Softel crescia e prosperava, Tatiana emergia como a pessoa indispensável de Richard, enquanto ele representava o rosto dinâmico da empresa. Tatiana essencialmente servia como a força coesa que mantinha tudo unido. Ela se destacava em equilibrar várias tarefas, e Richard cada vez mais dependia dela como sua parceira indispensável. Interessantemente, à medida que Tatiana e eu nos aproximávamos fora do trabalho, o vínculo entre Tatiana e Richard também se aprofundava no escritório. Tatiana observou que sua vida pessoal e profissional pareciam progredir em paralelo. Embora Tatiana e Richard mantivessem profissionalismo na frente dos colegas, eles cresciam ainda mais conectados particularmente, engajando-se em discussões que variavam de assuntos mundanos a questões íntimas como sexo e política. Tatiana, aos 24 anos, era deslumbrante, bela, com uma forma atlética e cabelos loiros longos, enquanto Richard, aos 34 anos, era um homem bem construído, com cabelos castanhos ondulados e um sorriso encantador, exalando uma galanteria quase antiquada. Seu primeiro encontro íntimo, Tatiana lembrou, aconteceu naturalmente em um velho sofá no escritório de Richard após um longo dia. Tatiana confessou que nunca se sentiu culpada por ser íntima tanto comigo quanto com Richard, mesmo depois de nos casarmos 1 ano depois. Não era apenas desejo físico, mas sim uma conexão amorosa profunda, distinta, mas comparável ao que ela e eu compartilhávamos. No entanto, Tatiana sentiu-se incapaz de revelar esse aspecto de sua vida para mim devido à minha forte posição contra a infidelidade. Ela apreciava ambos os relacionamentos e não conseguia suportar abrir mão de nenhum deles. Enquanto eu permanecia alheio ao caso, Sheila soube disso através de Richard aproximadamente 2 meses depois. Percebendo que o caso persistiria, Richard sentiu-se compelido a ser completamente honesto com sua esposa, que havia dado à luz recentemente ao primeiro filho deles. Segundo Tatiana, Richard transmitiu a Sheila que, embora ela e Emília sempre ocupassem o lugar mais significativo em seu coração, ele desejava reservar uma parte de seu afeto para Tatiana. Posteriormente, Sheila estendeu um convite a Tatiana para passar um fim de semana com Richard e ela. Lembro-me de Tatiana saindo para o fim de semana, citando a doença da mãe como pretexto. E após aquele fim de semana, ela deu sua aprovação ao caso. Anos depois, quando Tatiana engravidou, foi Sheila quem a confortou em suas ansiedades e decidiu sobre o curso de ação. Se o filho fosse de fato de Richard, dado que tanto Richard quanto eu tínhamos sangue tipo A+, determinar a paternidade era direto. Além disso, como raramente passava tempo sozinho com as 2 garotas, qualquer comentário sobre sua semelhança era casualmente ignorado por Sheila ou Tatiana, com uma piada sobre minha vida social, evitando assim qualquer suspeita. Tatiana observou que Sheila considerava quase como uma irmã mais nova e se orgulhava do que ela chamava de a pequena família de Richard. Eu fiquei em silêncio atônito enquanto Tatiana contava suas experiências sem expressar nenhum remorso por suas ações, simplesmente recordando os eventos. Tatiana pausou, esperando uma resposta minha. Tudo que consegui pensar em perguntar foi se ela e Richard já tinham dado um tempo quando éramos recém-casados e fazíamos sexo quase todos os dias. Ela pareceu envergonhada, evitando o contato visual antes de finalmente admitir que não. Ela rememorou, e aquele período da minha vida foi tão emocionante. Eu tinha 2 homens atraentes que me amavam e desejavam constantemente, e eu estava constantemente excitada. Ela explicou sua rotina de higiene nos dias em que estava íntima com Richard, garantindo a limpeza, mas reconhecendo a possibilidade de a segundos desleixados. Ela admitiu estar atenta para minimizar qualquer cruzamento, mas confessou nunca me permitir contato íntimo após estar com Richard.
Bastante considerado da sua parte, murmurei. Ela refletiu, e é engraçado, depois de todo esse tempo, eu nunca realmente comparei suas performances sexuais. Ambos vocês eram ótimos amantes, carinhosos e atenciosos, e semelhantes em tamanho. Não se tratava de melhor ou pior transa com Richard, era apenas diferente, moldado por quem cada um de vocês era. Devo confessar que encontrei algum consolo na realização de que minha conexão com o estranho bem dotado não era apenas impulsionada pelo desejo. No entanto, fiquei profundamente ferido ao saber que ela nutria sentimentos por ele além de mim. Cresci acreditando na monogamia, na ideia de um parceiro exclusivo para cada indivíduo. Apesar de ser o recipiente de sua intimidade primária, havia outra pessoa com quem ela compartilhava esse vínculo. Tatiana afastou seu chá e olhou profundamente nos meus olhos, como se tentasse enxergar minha alma. Especulei que eu não tinha uma resposta para sua pergunta não dita e palavras de sabedoria me escapavam. Arrumando minha garrafa de uísque no armário, coloquei meu copo na pia antes de subir as escadas para a cama. A razão para essa ação me escapava, pois estava certo de que não encontraria nenhum descanso naquela noite. Aproximadamente 5 minutos depois, Tatiana se juntou a mim na cama, se aninhando contra minhas costas. Fingi estar dormindo, preferindo não trocar nem mesmo um simples boa noite. Levantei-me às 5 horas da manhã como de costume, completei minha rotina matinal habitual e parti para o trabalho. Tatiana ainda estava dormindo quando parti, indicando que ela não tinha intenção de ir para Softel. Presumivelmente, ela e Sheila teriam que resolver a situação após a partida de Richard, no entanto, isso era problema delas. Claramente, eu tinha meus próprios problemas para resolver. O trabalho sempre me proporcionou consolo durante os momentos turbulentos, e esperava que esse padrão persistisse. Trabalho na Mayon Pharmaceuticals, onde sirvo como vice-presidente de vendas. Apesar de ter 45 anos, represento a nova geração na indústria, com formação em química. Possuo um entendimento único dos processos de fabricação e funcionalidades de nossos produtos, ao contrário de muitos dos meus colegas na liderança de vendas. De fato, desempenhei um papel no desenvolvimento de um de nossos produtos de sucesso, o Crital, um comprimido projetado para aumentar a libido feminina para aqueles com desejos sexuais escassos. Tem sido um empreendimento lucrativo para nós, e pessoalmente me beneficiei com seu sucesso. Também recebo um salário substancial e, combinado com a renda de Tatiana, estávamos vivendo muito confortavelmente, uma casa luxuosa em um bairro elegante, 2 carros de alto padrão e férias fantásticas. Financeiramente, nenhum de nós sofrerá após o divórcio. Ali estava eu, reconhecendo a temida palavra divórcio. Não havia considerado seriamente isso até aquele momento, talvez porque parecesse inevitável para mim desde a descoberta da infidelidade de Tatiana. Com Alice na faculdade e fora de casa, realmente não há motivo convincente para permanecermos juntos, além do fato de que Tatiana partiu meu coração. Meu chefe, Arnold Kramer, e eu colaboramos há 18 anos. Depois de passar 5 anos como químico em uma empresa farmacêutica diferente, conheci Ariel em uma convenção da indústria, e nos envolvemos em uma conversa sobre vários tópicos. Ele sugeriu que eu explorasse vendas e subsequentemente me ofereceu uma posição em sua empresa. Intrigado pelo desafio, fiz a mudança. A avaliação de Ariel sobre minhas habilidades provou ser totalmente precisa, e ambos obtivemos recompensas significativas com isso. Não apenas temos um relacionamento de trabalho produtivo, mas também descobri que ele é uma pessoa genuinamente boa, e cultivamos o que antecipo ser uma amizade vitalícia. Ariel está casado com sua esposa, Lauren, há aproximadamente 30 anos. Ele tem 2 filhos adultos e 5 netos, apesar de ter 52 anos, ele emana a energia de alguém muito mais jovem. Possui um intelecto aguçado e não hesita em recrutar outras pessoas inteligentes para se juntarem à sua equipe. Gosto de acreditar que sou um deles. Ariel pareceu genuinamente preocupado quando informei sobre a infidelidade de Tatiana e minha decisão de divorciá-la. Ele perguntou se eu estava certo sobre sua infidelidade, ao que confirmei sem entrar em detalhes.
Ele respeitou minha necessidade de tempo para processar e planejar. No entanto, ele me forneceu as informações de contato do advogado representando a Mayon. Ariel valoriza a lealdade. Para aqueles que desempenham bem para ele e tinham confiança na equipe da Mayon, especialmente na divisão de divórcio, que atendia a indivíduos em melhor situação financeira, ele me encorajou a levar o tempo que precisasse. Quando cheguei em casa do trabalho naquela noite, Tatiana tinha o jantar pronto, meu espaguete supreme favorito, e tinha aberto uma boa garrafa de vinho. Ela estava agindo tão normal que eu não conseguia me obrigar a lembrá-la de que Richard era o especialista em vinhos. Eu prefiro minhas bebidas destiladas. Tatiana manteve sua conversa alegre habitual durante o jantar, fingindo como se nada tivesse mudado entre nós. Esperei cerca de 10 minutos antes de cortar a fachada, finalmente pronunciando aquelas 4 palavras temidas: precisamos conversar. Não, não precisamos, ela respondeu quase imediatamente. Fiquei chocado com sua resposta e seu tom. Eu tinha descoberto e ela tinha confessado um caso de décadas com seu chefe. Ela sabia o quão forte eu me sentia sobre traição. Como ela poderia esperar que eu a perdoasse? Eu esperava que pudéssemos discutir isso como adultos antes de prosseguir com a ação legal, eu disse, o mais calmo possível. Você pode fazer o que quiser, mas não vou te dar um divórcio, ela disse, com irritação em sua voz. O fato é que você me ama e eu te amo e não vou te deixar ir. Vou lutar contra você a cada passo do caminho. Você está sendo tolo e arriscando a melhor coisa que já teve só porque seu orgulho está ferido. Eu comecei a responder, mas ela me interrompeu antes que eu pudesse terminar e antes de você descobrir sobre Richard e eu. Alguma vez te dei motivo para duvidar do meu amor por você? Alguma vez te maltratei de alguma forma? Você recebeu todo o afeto que desejava, e eu garanti o seu bem-estar em todos os aspectos, físico, mental e emocional. Não somos os confidentes mais próximos um do outro? Se você não tivesse tropeçado nisso por acaso, teria permanecido apaixonado por mim até o seu último suspiro. Não podemos voltar a isso? Não, porque descobri que seu amor por mim não é tão genuíno quanto você afirma, porque, caso contrário, você não teria se entregado a outro homem, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Você sabia que estava errado, então manteve isso escondido de mim. Eu não considero 2 décadas de engano como amor. Já é ruim o suficiente que você tenha se envolvido com outro homem por 2 décadas, mas você confessa amá-lo também. Você compartilhou intimidade com ele, assim como comigo. Como isso demonstra amor por mim? Vamos deixar de lado o aspecto físico por um momento, se isso for possível. Você não vê que cada pedaço de amor que você deu a ele foi roubado de mim? Eu tinha mais do que amor suficiente para ambos vocês, Tatiana gritou de volta para mim. Ele entendeu isso, mas eu sabia que você não entenderia, então nunca te contei, e agora você está provando que estou certa. Ele entendeu que eu não era capaz de entender porque ele entendia que eu não teria aceitado você tendo outro parceiro e, para qualquer marido, isso é um absurdo. Eu não era tolo o suficiente para deixar você fazer isso voluntariamente, então você fez a escolha por si mesmo, exclusivamente para si mesmo. Isso tudo foi sobre seus desejos. Você os realizou e acredite em mim, se eu não tivesse descoberto, eu teria vivido minha vida feliz e ignorante como o maior idiota. Você poderia ter gravado isso na minha maldita lápide. Aqui jaz Renato Dali, o corno mais feliz do mundo. Ele pensava que a vida era perfeita porque não tinha ideia de que sua esposa tinha 2 maridos. O velório e o funeral aconteceram 3 dias depois, em uma segunda-feira, mas eu não compareci a nenhum dos 2. Em vez disso, segui com minha rotina, indo para o trabalho como em qualquer outra manhã. Ao retornar para casa, encontrei Tatiana e Alice ainda com roupas de funeral na cozinha, embora minha filha tivesse vindo da faculdade para a ocasião. Quando me aproximei dela para oferecer um abraço, ela se afastou do meu toque, virando-se e chorando baixinho. Tatiana, percebendo a tensão, colocou sua mão em meu braço, sinalizando silenciosamente para que eu me contivesse. Normalmente, eu teria respeitado a situação e me afastado, mas essas circunstâncias estavam longe do comum.
A frustração borbulhava dentro de mim, audível mesmo como um rosnado sob minha respiração. Reunindo alguns itens essenciais, rapidamente fiz uma mala e saí sem mais delongas. Tatiana bombardeou meu telefone com ligações quase imediatamente após minha partida, todas as quais eu ignorei. Alice, para seu crédito, não amenizou a situação. Ela havia feito seu julgamento, me colocando como vilão nesse drama, e parecia determinada a me fazer sofrer. Naquele momento, ficou dolorosamente claro que ela não me considerava mais seu pai, nem biologicamente nem emocionalmente. Foi uma realização avassaladora. No dia seguinte, reservei um tempo pessoal para visitar o banco e separar nossas contas, fechando cartões de crédito conjuntos e estabelecendo novos em meu nome sozinho. Também marquei uma reunião com o advogado recomendado por Ariel, conseguindo um horário para quinta-feira. Quando visitei o advogado na quinta-feira, já estava acordado há 3 dias seguidos. Ironicamente, o nome dele era Mike Selcha, o que não inspirava muita confiança em sua habilidade legal. Apesar do meu esgotamento, não achei que houvesse muito a discutir. Forneci a ele um relato detalhado da situação e expressei meu desejo de encerrar o casamento rapidamente, reivindicando minha parte justa. Além disso, insisti em buscar pensão alimentícia do espólio de Richard para nossa filha. Se ela não fosse mais considerada minha responsabilidade, então seu pai biológico deveria arcar com o ônus financeiro. Informei a Mike que estava cansado de ser explorado. Mike pareceu concordar com meus planos, mas alertou que, se Tatiana se opusesse ao divórcio, poderia levar a aconselhamento obrigatório e batalhas legais prolongadas. Inabalado, instruiu a prosseguir fielmente com sua palavra. Na segunda-feira seguinte, Tatiana foi servida com os papéis do divórcio em seu local de trabalho, no Softel. Julgando pela hora do incidente, presumo que ela os tenha recebido às 10h07, já que 1 minuto depois nossa recepcionista me informou de uma ligação raivosa de Tatiana na linha 3. Ao longo da semana, deliberadamente ignorei as ligações e mensagens de Tatiana no meu telefone, direcionando a equipe da Mayon para desviar suas chamadas para minha caixa postal, uma diretriz que eles seguiram diligentemente. No entanto, percebi que evitar ela indefinidamente não era viável. Por isso, instruí Marlene, nossa recepcionista-chefe, a conectar suas chamadas diretamente para mim assim que entrassem em contato. Você é um idiota insuportável, eu encerrei prontamente a ligação após seu primeiro surto. 15 segundos depois, a segunda ligação entrou. Você não ouse desligar na minha cara, eu encerrei a ligação novamente a cara dela, ponderando quanto tempo levaria para ela entender a necessidade de civilidade se quisesse se comunicar comigo. A terceira chamada demorou um pouco mais para se materializar. Quando atendi, ela falou num tom baixo, evidentemente lutando para manter a compostura. Você venceu essa rodada. Precisamos conversar, ela declarou. Maravilhoso, respondi com alegria forçada. Entre em contato com meu advogado, para agendar uma reunião conosco. Pode ser benéfico para você ter seu próprio advogado presente também. Isso poderia acelerar as coisas. A consulta foi marcada para 2 semanas depois. Até lá, fiquei em um motel nas proximidades, visitando ocasionalmente minha antiga casa para cortar a grama e pegar correspondências e algumas de minhas coisas. Quando Tatiana me viu chegar à casa pela primeira vez, ela tentou me cumprimentar como se eu fosse seu marido há muito perdido e me abraçou no estacionamento. Eu a afastei e entrei na casa. Você não precisava expor nossos problemas no estacionamento assim, ela observou. Se sou um idiota, por que não me divorcia? Eu respondi secamente. A reunião com os advogados ocorreu numa sexta-feira à tarde, às 3h. Sendo um cavalheiro, deixei Tatiana apresentar seu argumento primeiro, sobre me amar completamente, mas também manter um lugar em seu coração para Richard. Ela argumentou que, agora que ele estava falecido, tudo deveria girar em torno de mim. Você está disposto a jogar fora 20 anos de casamento por causa disso? Ela perguntou. Nosso amor significa tão pouco para você? Não, é porque nosso amor significou tanto para mim que não precisamos encerrar este casamento, eu retruquei.
Você teve meu coração completamente e me enganou para consegui-lo. Como posso não ver isso como uma traição de confiança? Traição foi a base do casamento. Você sabia que o que estava fazendo estava errado, então traiu minha confiança para conseguir o que queria, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Mas ele sabia e aceitou, e eu fui enganado. Este divórcio não é culpa minha. É sobre seu egoísmo e traição. Nunca teria tolerado compartilhar você fisicamente com outro homem, mas compartilhar seu amor com outro homem ultrapassa uma linha ainda maior. Dói mais do que se você tivesse tido um caso barato com outra pessoa. Você o amava, dormia com ele e até teve um filho com ele. Só porque eu não sabia não torna isso certo. Vocês dois roubaram de mim. É uma sorte ele ter morrido de um ataque cardíaco naquele dia, porque se não tivesse, eu teria atirado nele. Tatiana soltou um suspiro conforme minhas últimas palavras atingiram. Lágrimas já escorriam pelo meu rosto. Você percebeu que, durante tudo isso, você nunca se desculpou por me trair, eu continuei. Você pediu desculpas por me causar dor e talvez esteja arrependida por ter sido pega, mas não acredito que esteja realmente arrependida por suas ações. Renato, acredito que podemos salvar nosso relacionamento. Por favor, vamos cancelar o divórcio, ela implorou. Nosso relacionamento, Tatiana? Era o nosso casamento. Não deveria ter sido a sua parte e a minha parte. Deveria ter sido só nós para sempre. Mike olhou para o advogado de Tatiana e comentou, e acho que terminamos aqui. Sua cliente precisa assinar os documentos e nos devolvê-los. O advogado de Tatiana, uma mulher negra de meia idade com expressão séria, assentiu solenemente e estendeu a mão para Mike apertar. Alguns detalhes menores foram resolvidos ao longo das próximas semanas, e 3 meses depois, nosso divórcio foi finalizado. 2 dias após a finalização do nosso divórcio, instruí Mike a iniciar uma ação legal contra o espólio de Richard, buscando essencialmente pensão alimentícia e despesas com faculdade. Embora Mike tenha articulado isso de forma mais formal, talvez não tivesse seguido esse curso se Alice não tivesse deixado explícito no funeral que não queria mais nenhuma associação comigo. Após dedicar 18 anos para criar essa criança como se fosse minha própria, este é o respeito que recebo. No entanto, suponho que Alice teve 4 anos para contemplar isso depois que Tatiana a informou, e na perspectiva dela, eu não era mais do que um tolo. 14 anos de cuidado eterno genuíno desperdiçados, então não me ofendi quando Mike propôs compensar o respeito perdido com dinheiro real, precisamente 1 milhão. Eu admirei a abordagem de Mike. Eu fiquei esperando uma ligação de Sheila assim que ela fosse notificada, mas, em vez disso, foi Tatiana na linha. Sheila deve ter pensado que eu receberia melhor a notícia vinda de Tatiana, mas ela estava enganada. Isso é outra forma de retaliar contra mim? Está enfrentando dificuldades financeiras? Tatiana questionou. Quando eu respondi, bem, cumprimentos para você também, senhora Dali. Que atenciosa da sua parte ligar, eu não estava ignorante quanto ao motivo de sua ligação. Você percebe como isso faz você parecer incrivelmente insensível, não é? Ela comentou. Você percebe que passei 18 anos criando a criança de outra pessoa enquanto você, Sheila e Richard deram boas risadas às minhas custas, e agora essa criança pensa que não sou nada além de um idiota? Não me importo nem um pouco com suas opiniões, encerrei a ligação sem me despedir. Suponho que Tatiana tenha transmitido minha posição para Sheila, juntamente com minha teimosia, quando eu acreditava que estava certo, pois, após tentar inicialmente negociar através de seu advogado, ela acabou me enviando um cheque de 1 milhão. Como se viu, alguns meses depois, Sheila poderia facilmente arcar com aquele milhão, pois vendeu o Softel para uma empresa japonesa por 8 milhões de dólares. Com Richard fora do cenário, foi provavelmente uma decisão de negócios inteligente. Isso poderia ter sido o fim da história, mas, 2 dias após a venda do Softel, 2 milhões de dólares foram transferidos para uma conta em meu nome nas Ilhas Cayman. Essa quantia constituía minha taxa de participação por Nakatomi Lati ter adquirido com sucesso o Softel em 9 meses, como estipulado em um acordo acordado por um advogado não identificado de Nakatomi e eu.
Os termos do acordo especificavam que, independentemente do meu envolvimento real ou de como a aquisição transcorreu, contanto que a Nakatomi completasse a compra até uma determinada data, eu teria direito à comissão. Neste ponto, você pode estar curioso sobre meu papel no acordo do Softel. É um pouco complicado, mas essencialmente eu não fui totalmente sincero anteriormente nesta narrativa. Enquanto grande parte do que contei está enraizado na realidade, alguns elementos foram exagerados, uma atuação minha que poderia facilmente ter vencido o Oscar de ator do ano, retratando-me como completamente alheio. Deixe-me explicar. Até cerca de um mês antes da morte de Richard, eu estava completamente alheio ao que estava acontecendo. Então, do nada, um advogado da Nakatomi se aproximou de mim buscando minha assistência na negociação de um acordo para a compra da Softel. Por que você acha que posso ajudar, além do fato de que minha esposa está intimamente associada a Richard? Perguntei, genuinamente curioso. Porque reconhecemos sua inteligência e acreditamos que você é capaz de lidar com o desafio e colher os frutos de enganar o homem que o vem lhe enganando há anos, respondeu o advogado. Dizer que fiquei atordoado seria um eufemismo. Tatiana estava sendo infiel, e esse indivíduo japonês sabia disso. Era inacreditável. Acontece que a Nakatomi havia pesquisado minuciosamente várias empresas, não deixando pedra sobre pedra. Eles descobriram facilmente detalhes sobre Richard, Tatiana, Sheila e até suas filhas. Eles corretamente presumiram que eu seria motivado a ajudá-los. No entanto, o tempo era essencial, já que eles estavam considerando outras empresas de software, e eu tinha que agir dentro de um prazo de 9 meses. Inicialmente, eles me apresentaram provas da infidelidade de Tatiana. Eles forneceram fotos, vídeos, registros de chamadas telefônicas, recibos de viagem, tudo. Então eles me fizeram uma oferta. Apesar de já ter uma renda confortável, eles balançaram $2 milhões para me ajudar na venda da empresa de Richard. Francamente, eu já estava inclinado a ajudar sem um incentivo financeiro, mas mantive isso para mim mesmo. Minha prioridade era estrategiar minhas ações e garantir que o dinheiro viesse para mim após o divórcio, evitando qualquer divisão. No entanto, a notícia tinha me abalado e eu precisava me recompor para evitar revelar minha mão prematuramente. Meu impulso inicial era expor todos, era partir para a violência, mas se queria vingança tinha que manter o controle. Então optei por manter a compostura, continuando a fingir ignorância. Eu informei Ariel sobre o que descobri sobre Tatiana e Richard, omitindo os detalhes da minha fonte. Passamos uma noite tardia na fábrica, bebendo tequila e pensando em soluções. Depois de consumir cerca de metade da garrafa, Ariel, com sinceridade, comentou: "Não é irônico que o cara que inventou o Crital tenha sua esposa traindo-o? Você deveria ter dado um pouco dessa coisa para ela, Renato." Foi quando tudo se encaixou para mim, embora eu tenha mantido minha revelação para mim mesmo, dadas as circunstâncias. Eu não deveria ter dado isso a ela, pensei silenciosamente. Eu deveria ter dado um pouco dessa coisa para ele. Espere, 2 problemas resolvidos com uma ação, pensei. Um dos benefícios notáveis do Crital é a falta de contraindicações em comparação com a maioria dos principais medicamentos. Na verdade, há apenas uma, desde que a prescrição seja seguida corretamente, não deve ser tomado por homens de jeito nenhum. Enquanto aumenta efetivamente a libido de uma mulher, inexplicavelmente causa um aumento na pressão sanguínea dos homens e pode levar a um ataque cardíaco fatal. Tudo o que eu precisava era encontrar uma maneira de colocá-lo nas mãos de Richard. Richard e eu somos membros do mesmo clube de golfe e jogamos juntos ocasionalmente, com outros 2 caras, como um quarteto. Eu organizei para nós jogarmos como um quarteto no sábado seguinte, com uma parada planejada no restaurante para um almoço tranquilo depois dos primeiros 9 buracos. Os primeiros 9 buracos correram bem e aproveitamos uma pausa tranquila de 90 minutos para almoço e bebidas antes de partir para os segundos 9. Agora, tenha em mente que eu tenho um talento para o marketing, então, enquanto estávamos casualmente jantando e bebendo, comentei casualmente com Richard: "E você está bem, parceiro? Você parece um pouco cansado." Richard,
sendo uma década mais velho que o resto de nós, estava ciente da lacuna de idade e minha pergunta claramente o afetou. Eu podia ver ele pensando. Quando sugeri que pudéssemos adiar nosso horário de chá em 30 minutos para permitir que ele descansasse um pouco mais, ele respondeu, não, só um pouco cansado, mas não há necessidade de mudar os planos por minha causa. Eu me viro. Na verdade, eu não achava que ele parecesse cansado, mas decidi continuar com suas inseguranças sobre ser o mais velho do grupo. Eu tenho exatamente o que você precisa, eu disse, produzindo um pequeno saco de pílulas brancas não marcadas do meu bolso, algo que guardava para mim mesmo. Tira cansaço e me mantém suave ao longo do dia. Eu passei o pequeno saco para Richard, contendo 5 pílulas. Tome uma dessas nos próximos dias. Se gostar, posso arranjar mais da próxima vez que formos jogar golfe, ofereci. Richard pegou uma pílula do saco, engoliu ali mesmo na minha frente. Ele bateu no peito como um macaco e soltou um pequeno grito parecido com Tarzan, e vamos lá, pessoal! Estou me sentindo energizado, exclamou alegremente. Na realidade, dentro de pouco tempo, ele provavelmente sentiu os efeitos da pílula, um aumento na pressão sanguínea que poderia dar um impulso, por isso atletas se concentram em se animar para suas partidas. No entanto, muito de uma coisa boa para aqueles que estão se perguntando por que eu lhe dei um pequeno saco em vez de um frasco ou caixa de pílulas. A intenção era que ele descartasse o saco assim que terminasse as pílulas, em vez de mantê-lo por perto onde poderia ser descoberto se alguém revistasse seus bolsos durante os eventos esperados na quarta-feira à noite. Para quem está prestando atenção agora, essas 5 pílulas deveriam durar até quarta-feira, que era quando Richard e Tatiana normalmente se encontravam. Combine a pressão sanguínea já elevada de um homem devido a um encontro apaixonado com uma mulher que não seja sua esposa, juntamente com um medicamento conhecido por aumentar e elevar a pressão sanguínea, e você tem a receita perfeita para um ataque cardíaco provavelmente fatal. No entanto, como pareceria um ataque cardíaco padrão e, dados os recursos limitados da Unidade de Investigação de Crimes de nossa pequena cidade, qualquer outra investigação sobre o assunto só ocorreria se algo parecesse suspeito. Portanto, garanti abraçar totalmente meu papel como marido traído, agindo exatamente como agi quando descobri o caso um mês antes. Devo admitir que até mesmo me surpreendi com minhas habilidades de atuação. 2 dias após os fundos caírem na minha conta, foram transferidos rapidamente para outro lugar. Levei Ariel e sua esposa a um jantar extravagante sob o pretexto de expressar gratidão pela liderança exemplar e lealdade de Ariel durante meus tempos difíceis. Pouco ele sabia que era na verdade um gesto de apreciação por seu papel inconsciente em meu esquema de vingança, com Richard fora da imagem nas vidas de ambas as mulheres. A conexão entre Tatiana e Sheila notavelmente esfriou, especialmente depois que Sheila teve tempo para refletir sobre a morte de Richard praticamente nos braços de Tatiana. Ouvi dizer que Sheila ficou particularmente incomodada com a falha de Tatiana em me persuadir a abandonar o processo contra o espólio por atraso na pensão alimentícia, embora Sheila parecesse não estar ciente de que Tatiana não se beneficiaria desse dinheiro devido ao nosso divórcio, logo após Sheila resolver meus pagamentos de pensão. Ela então demitiu Tatiana de seu emprego. A notícia também se espalhou dentro dos círculos da Nakatomi sobre o caso entre Richard e Tatiana, efetivamente arruinando a carreira de Tatiana na administração de empresas. Aparentemente, não é vantajoso para a carreira de alguém quando o chefe morre na cama com você, ou assim me disseram. Mas não lamente muito por Tatiana, embora ela tenha saído da situação com um patrimônio líquido de aproximadamente $1 milhão, ela não estará enfrentando dificuldades financeiras por um tempo. Além disso, ela estará em posição de apoiar sua filha. Falando nisso, Alice deixou bem claro que não queria mais nenhum envolvimento comigo depois da morte de Richard, me rejeitando não apenas uma vez, mas em várias ocasiões. Suponho que esse seja o resultado de todos os anos que passei criando-a, provendo para ela, indo nos treinos das suas equipes de futebol e comparecendo a todas as suas apresentações de dança. Bem, não vou cometer esse erro novamente. Quanto a mim, acho que estou me saindo bastante bem para alguém que perdeu sua vida após 2 décadas. Demorou um pouco, mas eventualmente comecei a namorar novamente.
No entanto, não tenho certeza se vou confiar plenamente em outra mulher novamente, e não estou convencido de que encontrarei alguém que se compare ao que eu acreditava ter com Tatiana. Ainda assim, estou livre de quaisquer obrigações, com um patrimônio líquido de cerca de 5 milhões de dólares. Entrei em semi-aposentadoria agora, envolvendo-me apenas em projetos especiais para a empresa que trabalho. Talvez um dia eu desenvolva uma pílula que permita a maridos desatentos detectar instantaneamente uma esposa infiel. Isso certamente seria uma bênção para a humanidade. Obrigada por ter assistido até aqui. Não esqueça de se inscrever e deixar o like para ajudar o canal. Até a próxima!